Bem-vindo a mais um episódio do Gestão em Minutos, uma websérie que vai ajudar você, produtor rural, a administrar melhor a sua produção. Um projeto da HF Brasil, do CPEA, com apoio da UPL. Em episódios anteriores, falamos sobre as principais ferramentas de gestão agrícola, conhecemos os mitos que envolvem o cálculo do custo de produção e entendemos a diferença entre custo operacional e investimento. Lembra deles? O custo operacional é composto pela soma de todos os gastos e despesas envolvidos no processo de produção durante um ano safra. Já o investimento se refere aos bens que não são consumidos apenas durante um ano e que perdem valor ao longo do tempo. E não se esqueça deste detalhe: todo investimento em bens e equipamentos sofre depreciação. É por isso que o cálculo do custo deve ser feito com atenção. Por exemplo, se você comprar um trator no valor de R$100 mil, não é correto colocar essa soma somente em um único ano, mas sim em parcelas ao longo de sua vida útil. É justamente essa a lógica do conceito de depreciação. Incluir uma parcela anual do bem, seja um trator ou um barracão, nos cálculos dos custos com investimentos. Assim, até o final da vida útil desse bem, todo o valor investido será contabilizado nos custos. A depreciação, como já falamos em episódios anteriores, se refere à perda de valor ou de eficiência produtiva de uma estrutura física da fazenda ao longo do tempo. Devem fazer parte do cálculo da depreciação itens como benfeitorias, instalações, maquinários, implementos, equipamentos e a própria cultura, no caso das perenes. Por isso, é necessário elaborar um indicador de vida útil em anos para cada bem. Para facilitar, vamos calcular a depreciação linear anual que varia ao longo da vida útil, ou seja, ao longo do prazo funcional desse bem. Imagine um trator que custa R$100 mil e tem sua vida útil de 10 anos. Como calcular a depreciação desse bem? Fácil! Anualmente, inclua na sua planilha de custo de produção o valor de R$10 mil. Ah, um detalhe importante. Nas planilhas da revista Hortifruti Brasil, utilizamos um conceito diferente, a depreciação capitalizada, a qual denominamos CARP, Custo Anual de Recuperação do Patrimônio. Ela se diferencia da depreciação linear porque já incorporamos no cálculo o custo de oportunidade do dinheiro investido no bem. Você se lembra desse conceito? Nós falamos sobre ele no capítulo 4. O custo de oportunidade do capital fixo nada mais é do que o cálculo dos juros que esse valor investido na fazenda teria se estivesse sendo utilizado em outra atividade, como, por exemplo, aplicado no mercado financeiro. Veja, vamos usar como referência o valor de R$100 mil para a compra de um trator. Agora imagine este mesmo valor sendo aplicado no mercado financeiro. Essa renúncia, ao comprar o trator e não deixar o dinheiro rendendo por um período de 10 anos, por exemplo, é exatamente o conceito do custo de oportunidade do capital fixo. Assim, nas planilhas da Hortifruti Brasil, utilizamos uma fórmula que já calcula tanto a depreciação quanto esse custo de oportunidade, a qual denominamos CARP. Com ele, você consegue apurar o custo total do seu investimento. Já para o cálculo do CARP, nós da Hortifruti Brasil usamos uma função do Excel para obter diretamente o valor final. Veja o exemplo. O investimento na estrutura de implantação do tomate tutorado é de R$ 8.967 por hectare. Essa estrutura dura 3 safras. Se o tomaticultor optasse por investir esse dinheiro no mercado financeiro, ele poderia ter um rendimento médio de 2% ao ano. Assim, o cálculo do CARP da implantação é obtido R$ 3.109,35 por hectare ao ano. Vamos detalhar um pouco mais. Confira os dados a seguir que se referem ao custo de implantação. Agora, veja como podemos fazer esse cálculo no Excel.
inventário de uma propriedade deve ser submetido a esse cálculo. Assim, a soma de todos os CARPs e do custo operacional resultará no custo total. Por fim, quando extraímos da receita bruta o custo total, é possível ter uma análise real do lucro econômico da sua atividade e, assim, concluir se está ganhando ou perdendo dinheiro. Outro detalhe importante: esse cálculo não é o mesmo utilizado para a terra, já que este bem não tem vida útil para ser depreciada. Neste caso, calcula-se o custo de oportunidade de uso, com base na média de arrendamento de uma atividade agrícola alternativa praticada em sua região. Apesar de trabalhoso, o cálculo do custo de produção é muito importante e não basta apenas registrar as principais despesas. É necessário calcular também a depreciação e o custo de oportunidade do capital investido, o CARP, que aprendemos há pouco, para se ter o resultado correto do custo total. Porque, sem ele, você não dimensiona corretamente a sua rentabilidade e, consequentemente, não consegue administrar bem o seu negócio. Para saber como a Hortifruti Brasil utiliza esses conceitos na prática, vá até o nosso site e confira as edições de custo de produção. Bom, chegamos ao fim dessa websérie, mas continuamos à disposição para tirar as suas dúvidas sobre todos os conceitos apresentados. Agradecemos por ter nos acompanhado até aqui e esperamos que consiga fazer uma boa gestão do seu negócio.